Opa, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Deus Jornalismo Esportivo. O meu nome é Vitor e estou com... E aí, rapaziada, eu sou o Maçom. Rapaziada, hoje o bagulho é o seguinte, tá? A gente tá gravando um episódio especial sobre o Brasileirão e aconteceu uma parada um tanto quanto surpresa. O meu amigo Maçom, ele tá muito feliz com essa notícia, né? Fala isso Ele não, tá, fala ele isso tá não. muito alegre. Ele mesmo falou com as próprias palavras que é o melhor técnico que o Brasil já teve. Sim, mano, tô falando do Tite, obviamente. Ah, mano, é foda, né, velho? Porque era pra ser um episódio que a gente ia falar somente do Campeonato Brasileiro, né, das estreias, tudo mais. Mas aí hoje, no dia 20 de abril, a gente foi surpreendido com algumas notícias, né? No caso, Cuca foi anunciado no Corinthians. Pois é. Mano, é difícil falar sobre isso porque é um assunto muito controverso, né? Cara, é simplesmente decepcionante, tá ligado? Porque é uma coisa que mancha a imagem do time, de certa forma. Uhum. E a torcida, porra, que sempre apoia o time, não dá pra saber como é que vai ser. Porque provavelmente o público nos estádios talvez caia, venda de camisa vai ser prejudicada. Então foi o maior tiro no pé possível que essa diretoria podia fazer, mano. Sim. Porque é aquilo que a gente já. Todo mundo já sabe, né? O Cuca é um bom treinador. O Cuca, ele é um cara que foi muito vitorioso, foi campeão da Copa do Brasil, acho que duas vezes, né? Foi uma com o Galo, outra com o Palmeiras, se eu não me engano. Foi, o Palmeiras chegou. O Palmeiras ganhou o Uhum. Brasileirão, inclusive. Sim, com o Cuca, né? E foi duas vezes campeão com o... Ah, não. Foi campeão da Libertadores com o Galo também. Foi campeão brasileiro, enfim. Isso. O Cuca é um técnico multicampeão, é Vice um com o técnico Santos. experiente. Com o Santos, levou o time limitadíssimo do Santos para a final da Libertadores. Uhum. Mas a gente sabe, né? O passado dele. A gente não precisa dar uma de jornalista aqui, né? E ficar falando o que aconteceu. O Cuca é acusado de estupro, né? Todo mundo já sabe disso. E até hoje esse caso não foi solucionado. A vítima disse que o Cuca, não reconheceu o Cuca como um dos agressores, mas o próprio Cuca assumiu o erro. Erro não, né? Assumiu o crime. Ele só disse que não teve participação, mas foda-se, né? O cara é um criminoso, não tem como dar uma desculpa sobre isso. Com certeza. E aí, pô, a gente vai ter que viver com essa mancha pelo resto da história do Corinthians. É um cara que todo mundo era contra, mas por algum motivo o Duílio, presidente do Corinthians, foi atrás da Gaviões da Fiel, foi atrás dos ex-jogadores do Corinthians, pedindo um aval deles para ir atrás do Cuca. E de forma um pouco surpresa, todos responderam que estava tudo certo. Então não dá para entender, não dá para entender se aconteceu algum suborno, não dá para entender se esses caras são malucos. E é isso aí, mano. O Cuca veio pro Corinthians com o apoio da Gaviões da Fiel, com o apoio do Craque Neto, com o apoio de outros jornalistas e com o apoio da diretoria. E eu acho que o Corinthians vai ter uma boa temporada, porque o Cuca é um bom técnico. Porém, tem a questão da torcida. A torcida não vai apoiar esse cara. Eu mesmo não apoio. Então, Cuca no Corinthians é isso que eu tenho pra falar, mano. Porque se ficar me estendendo aqui, eu vou infringir alguns direitos humanos. Uhum. Então, pode dar sua opinião aí, mano. Então, antes de começar a falar aqui, só queria dizer que a gente vai gravar 2 episódios essa semana. Então, no caso, vai ser um hoje falando do Brasileirão Uhum, e todos esses casos aí dos times brasileiros. E amanhã exatamente. a gente vai falar sobre a Champions e os campeonatos internacionais, ou seja, a Libertadores e a Sula. Mas, Exatamente. enfim, Já teve alguns jogos, né, da Libertadores, da Sul-Americana, no isso. dia que a gente tá gravando. Mas aí a gente vai deixar pra gravar amanhã, né? Porque a gente fala só dos intercontinentais. Não, só Uhum. dos continentais, né? Do caso América e Europa. E é isso aí, mano. Fechou. Cara, sobre o Cuca, assim, a gente sabe muito bem que o Cuca ele é um cara que ele tem problemas extra-campo, fora das 4 linhas. Isso, mano, e eu me refiro a isso não só técnico, mas como jogador. Ele fez Uhum.
esse fato aí, esse coisa que não tem como você defender, quando ele jogava ainda, né, ele era Uhum. meio-campista do Grêmio, 87, e, cara, foi uma parada inexplicável, assim, sabe? Pois é. Eu não vou dar muito detalhe aqui, mas, pô, ele fez merda com a mulher aí, e, e aí agora ele teve a imagem dele manchada. Só que, cara, a gente tem que entender por outro lado, tá ligado? O Cuca ele Uhum. fez isso, porém o lado técnico, ele é bom. O Sim. lado técnico ele é bom. Ele fez seu nome, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileirão, foi pro Santos, levou o Santos. Que, cara, eu acho que é limitadíssimo, acho que é muito forte falar o time, mas Uhum. levou o time do Santos para final da Libertadores, eu acho que é justo. E chegou no Atlético Mineiro, ganhou o Brasileirão, ganhou a Copa do Brasil, em um ano onde você tinha sim ainda adversários difíceis, né, para você Uhum. disputar. O próprio Flamengo, o Palmeiras, né? Estavam no auge. Pois é. E, pô, o Cuca, ele, pra técnico, ele é absurdo. Eu Concordo. acho que assim, cara, eu acho que assim, na minha concepção, a diretoria do Duílio, não só a dele, mas qualquer outra diretoria de time, pensa da seguinte forma: pô, eu vou contratar um cara que ele foi acusado de. Eu não vou repetir a palavra para não dar strike no canal, É verdade. mas se ele foi acusado disso, pô, vai repercutir de uma forma errada. Uhum. Mano, sendo o Corinthians, que tem uma torcida absurda, seja um esporte da vida, vai dar merda, sabe? Uhum. Porém, ele primeiro, ele joga na mídia. Ele joga na mídia. Ele joga na mídia sendo maluco e fala para um setorista vazar, entre aspas, essa informação. Ou ele vai lá e ele foi o que aconteceu, né? Ele procura lá um dos representantes da Gaviões, tal, tudo, e conversa com os caras e vê o que eles acham, né? Uhum. Cara, assim, eu vou ser sincero, eu vou ser sincero. O que o Cuca fez é imperdoável. É imperdoável. Pois é. Só que, cara, o Cuca, ele conseguiu fazer a imagem dele de um bom técnico, sabe? O Cuca ele conseguiu fazer ali a representatividade dele ser gigantesca no futebol brasileiro. E eu falo que foi uma parada tão grande que o cara foi cogitado na seleção. O cara foi cogitado na seleção. Eu acho que o Duílio, ele ele pensou de uma forma certa por estar contratando o técnico Cuca. Mas ele pensou de uma forma errada de estar contratando uma pessoa que por fora tem, tem esse histórico de crime, Então, entende? exatamente, mano. E pensando Pode falar. unicamente pelo esporte, mano, o Cuca foi um acerto. Porque o Corinthians precisa de. Qualquer nome, na verdade, seria bom pro Corinthians, né? Porque Fernando Lázaro não era técnico. É, inclusive, é até engraçado, né? O Corinthians ficou 40 minutos sem técnico, porque o Fernando Lázaro caiu, logo em seguida veio o anúncio do Cuca. E então qualquer nome era aceitável, né? Tendo em vista o que a gente tinha antes. E o Cuca, falando unicamente do esporte, o Cuca era o melhor nome. Tudo bem, tinha o Dorival, tinha o Tite, que é impossível de vir, mas entre os nomes ele era um dos melhores. Mas o problema é que o Cuca ele já foi cogitado no Corinthians antes, várias vezes. Quando o Mancini caiu, quando o Silvinho caiu, acho que quando o Vitor Pereira mesmo caiu, ele foi cogitado. Só que o motivo que ele não entrou na lista dos técnicos que o Corinthians foi atrás é justamente o histórico dele. E Pois é, o fato do Corinthians já ter rejeitado ele várias vezes por conta do histórico e agora contratar ele é hipocrisia. é uma hipocrisia absurda, cara. Ainda mais um time como o Corinthians, que é um time que investe muito no futebol feminino, é um time que tem aquele movimento respeito às minas, tudo mais. Aí você contrata um cara que, como você disse, não posso falar o crime que ele cometeu, mas é bizarro, cara, é bizarro, porque é um deslize muito feio, porque ele mesmo disse, o Duílio disse que
essa contratação, né, quer dizer, não foi uma declaração pública, né? Mas segundo os sestoristas disseram que o Duílio trouxe o Cuca sabendo que teria rejeição na torcida. Então ele já estava ciente da merda que ia fazer. E agora a torcida vai pedir a cabeça do Cuca. Tem risco de correr até coisas piores, né? Conhecendo os malucos que tem na torcida do Corinthians. Então agora sei lá, cara, torcer pra diretoria voltar atrás, de certa forma, porque, quer dizer, tem nem como voltar muito atrás, porque ele já tá inscrito no bid de todas as competições. Então, sei lá, reconhecer o erro e rescindir o contrato desse cara. Mesmo que a gente tenha que pagar uma multa absurda, mesmo que tenha que pagar o salário dele até o fim do ano. Então, o erro não era. O erro foi ter cogitado esse cara, não foi ter contratado. Então, é foda falar disso, mano. Então, assim, se a gente for parar pra pensar, inclusive não se estendendo muito porque a gente tem que falar alguns outros assuntos ainda, vai ser Sim, só meia sim, hora de sim. programa, mas só pra finalizar assim, cara, eu acho assim, parando pra pensar no técnico, o cara é um absurdo. Duílio acertou em Uhum, técnico. Mas pois assim, é. cara, aí entra aquela questão, né? Pô, você não acha que o que ele conquistou no futebol brasileiro, a importância que ele teve pra vários times, não acabou de uma forma errada, inocentando o que ele fez no passado? Ah, nem um pouco, mano, porque não tem como você inocentar um caso desse, principalmente quando o cara não cumpriu a pena dele, Não, eu entendeu? quero dizer no sentido assim, eu quero dizer no sentido assim, Eu entendi, é, entendi. porra, ele ganhar um brasileiro com o Palmeiras, os caras do Palmeiras vai respeitar ele mais mesmo tendo feito essa merda, tá ligado? Ah, mano, mas é a mesma coisa de, sei lá, você é, perguntar pra um torcedor do Barcelona se ele respeita o Daniel Alves. Entendeu? Porque são casos até Não, é parecidos, né? foda, Então, é porque. foda, é a mesma é, coisa do Santos com o Robinho. então, são jogadores que fizeram história, que pô, são marcados na história do futebol mundial, só que tem passado criminoso. Uhum. Então esses caras vão ficar eternamente marcados pelos erros do passado. E então é por isso que a gente tem que saber diferenciar o Robinho do futebol e o Robinho externo. Só que Uhum. o problema é que a gente tá falando do momento. O Cuca, ele cometeu isso há 30 anos atrás. Antes mesmo dele ser técnico. Então, a partir do momento que ele, Sim. que ele já era técnico, que ele conquistou tudo que ele conquistou, ele já era um criminoso. Por isso que é muito difícil, tá ligado? Porque eu imagino que a torcida do Palmeiras seja grata, eu imagino que a torcida do Galo seja grata. E tudo bem, cara, porque ele de fato conquistou muitas coisas. Só que pro Corinthians, que é um time que sempre defendeu as causas sociais, sempre teve essa questão de time do povo, essas coisas, a diretoria jogou pelo ralo isso tudo. Uhum. Não, Então é mais uma é coisa complicado. simbólica da diretoria, entendeu? É, mas é isso que a gente acha, né? É complicado, mas vamos ver o que vai dar o Cuca no Corinthians. É, agora, Exatamente. próximo assunto. Dorival no São Paulo. O que você acha, Ação? Mano, perfeita contratação, mano. Porque Dorival Júnior era um cara que tava livre no mercado, tava sendo cogitado até no próprio Flamengo, né, pra voltar. Só que ele não ia voltar Uhum. nem fudendo pro Flamengo, né? Porque depois do que a diretoria do Flamengo fez, foi sacanagem. E foi um baita de um acerto, mano. O Rogério Ceni, ele, como técnico, eu não acho ele um mau técnico, eu acho que ele é um técnico que tem um nível, que, tipo, sabe treinar bem um time, porém, ele tem problemas extracampo. Não a nível Cuca, né, obviamente, mas ele tem técnicos, ele tem problemas com relação de jogador. E, inclusive, foi isso que fez ele se afastar do time. Então, eu acho que a demissão do Ceni foi justa, de certa forma. E a contratação do Dorival logo depois foi um baita do acerto, mano. Porque o Dorival Júnior é um cara que vai saber trabalhar com o elenco do São Paulo. Provavelmente vai pedir reforços, esse tipo de coisa, né? Mas é natural de qualquer treinador. E o São Paulo tende a melhorar, mano, na minha visão. Então, cara, eu acho assim, mano, o Dorival, pô, um puta não tem. Não tem como. Só que eu acho que o São Paulo, ele vai sentir uma certa dificuldade no seguinte. O Dorival, ele é um técnico que... O Dorival, o único time paulista que ele não treinou foi o Corinthians, né?
Eu acho que sim, mano, acho que sim. Foi. E, pô, o Dorival, cara, ele gosta muito de usar a base. Ele gosta muito de usar a Hum, base. Ele gosta de fazer um misto. Será que o São Paulo vai ter uma base que vai acompanhar? Tipo, tem alguns jogadores lá que são bons jogadores, né? uhum. O próprio Diego Costa, né, da base. Tá Você machucado, eu acho. tem. Tá machucado? Uhum, Então, você tem alguns jogadores que compactuam ali, mas eu acho que o Dorival ele vai sentir um pouco de problema, não só pela falta de jogadores, né? Já que tá geral machucado, uhum. mas também porque a base também não vem. Não vem sendo uma leva muito boa pro São Paulo, né? Pois é. Eu acho que o Dorival ele vai ter que se acostumar a trabalhar com o pouco que ele tem em mãos, né? Uhum. Ainda mais para começo de brasileiro e de geral tá machucado. Mas eu acho que ele vai deslanchar assim até o final do ano, mano. Eu acho que ele vai ser um bom técnico, cara. A gente tá falando do Dorival, tá Pois é, ligado? mano. É, mas O eu acho que. Dorival. É, não, pode continuar, pode continuar. Não, só pra terminar. O Dorival foi pro Flamengo, fez arroz com feijão, ganhou o título pra cacete. E não merecia nem ter saído, tá ligado? Então Uhum. pro São Paulo vai dar bom. Pois é, mano. Eu só acho que essas contratações que a gente tá dizendo, né? Por exemplo, Cuca no Corinthians, Dorival no São Paulo, São Paulo no Flamengo, elas têm um problema crônico, que é a falta da pré-temporada. Esses técnicos estão Aham. chegando em um momento que os times estão na fogueira. O Corinthians está prestes a ser eliminado da Copa do Brasil, perdeu na Libertadores. No Brasileiro acabou de começar, então não tem que falar. Então o Corinthians está numa situação muito complicada, vem de duas derrotas importantes seguidas. Então o Cuca já vai começar o trabalho difícil. Então, além da pressão na torcida, por motivos extra-campo, ainda vai ter essa pressão de o Corinthians vai ter um desempenhar um bom futebol. E o Cuca não teve uma pré-temporada no Corinthians para fazer isso. Mesma coisa do Dorival Júnior no São Paulo e a mesma coisa que vai ser o São Paulo no Flamengo, né, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, eu acho que esse é mais um dos problemas que o Dorival vai ter no São Paulo. Então, acho que ele vai ter que dar uma de São Paulo, inclusive, né, de pedir reforços toda hora. Mas não tem o que fazer, porque o Dorival Júnior, ele é um cara que precisa, que tem essa característica de trabalhar com um jogador jovem, e o São Paulo tá com essa deficiência aí, né, de que, como você mesmo falou, né, a base não tá com uma leva muito boa. E eu não tô te escutando, mano. Opa, Alô? tá Agora sim, agora sim. Mano, Visão, eu acho que entre os três técnicos contratados, eu acho que esse é o que menos a gente tem que falar, sabe? Porque, mano, Uhum. a gente tá falando de uma equipe que não oferece risco a ninguém, essa é a realidade, só o Santos. A gente tá falando de uma equipe que, pô, é tecnicamente limitada, é uma equipe que não visa títulos esse ano, inclusive ano passado foi um ano que a diretoria visava chegar como obrigação a uma final de Sula, sabe? Pois é. A obrigação deles para eles fizeram contratações do Nicão, do Patrick, de vários jogadores e falaram que para repor esse dinheiro eles teriam que chegar em tal lugar do Brasileiro, tal lugar da Copa do Brasil e tal lugar da Sula. E eles conseguiram bater essa meta. Uhum. Esse ano você vê que é uma diretoria que não tem meta, sabe? É uma diretoria que lembra um pouco a do Santos. Cara, se o Casares chegar aqui em você, isso aqui é um caso que aconteceu com o Rueda essa semana. Se o Casares chegar aqui em você, maçom, e falar assim, ou melhor dizendo, o Duílio chegar aqui em você e falar assim: olha, o Corinthians vai chegar no Brasileiro para disputar o título do Brasileirão. Você vai achar certo essa fala que ele disse ou não? Tá completamente errado, mano, porque o Corinthians claramente não tem nível técnico, nem nível de elenco pra disputar com o Palmeiras e com o Flamengo, mano. O máximo que o Corinthians vai brigar no Brasileirão vai ser um terceiro lugar, então seria uma visão completamente realista. Então, mas você não concorda comigo que você sendo o diretor, o presidente do seu time, você conversando com o seu técnico, você começa um campeonato, você não vai querer entrar com a cabeça de ser campeão? Ah, isso com certeza, né? Mas eu acho que também tem que ser realista no quesito de. Por exemplo, obviamente, você tem que criar expectativas numa temporada. Você tem que conhecer seus inimigos, né? Você tem que entender quem são seus rivais. Mas eu acho que também, às vezes, você tem que se colocar um pouco no lugar, tá ligado?
Então acho que você passar logo pro treinador, tipo, ó, a gente vai brigar por título. Mas aí ele olha pro lado, ele vê que tem times infinitamente superiores a ele, com elencos mais caros, com elencos melhores, mais treinados, entendeu? Então eu acho Uhum. que é um pouco complicado você jogar uma pressão assim para um treinador. Mas para competições como Sul-Americana, por exemplo, eu acho que é completamente justificável você chegar e falar que você vai brigar pelo título, por exemplo. Então, cara, assim, eu penso da seguinte forma. O que o Odair Helman falou essa semana? A gente tá falando de São Paulo, já tá falando de São Paulo, mas enfim. O que o Helman falou foi o seguinte, cara. Pô, eu sou o técnico do time. Eu converso com o meu time, eu treino todo dia com ele, de tal horário até tal horário. Se eu chegar na cabeça dos moleques e falar, rapaziada, vocês são fracos, vocês não vão ganhar título, vocês vão disputar, sei lá, quinto lugar. É foda pra cabeça do atleta, tá ligado? É, Eu então. penso assim, pô, você tem que ser real, você tem que ser realista, tipo, o seu time, por exemplo, se o Odair fosse fazer uma coletiva e falar, você tem que ser realista, só que eu acho que você tem que ser realista para um público diferente, para quem? Para o seu presidente. Você Sim, falar, sim. mano, eu não tenho material humano para isso, só que pro seu elenco você falar, rapaziada, a gente vai ser campeão, sabe? Pois Manter a moral é, em cima. então. É isso que o Dorival precisa fazer. Com certeza, mano. Até porque, ainda mais com jogadores jovens, né, principalmente, é importante que você Uhum. faça esse trabalho psicológico, né? Que é uma coisa que eu acho que tá muito em falta, porque a gente vê muitos jogadores que se perdem, tá ligado? Por exemplo, o Sim, maior exemplo que a gente pode ter é o Luan, cara. O Luan, mano, pois é. tem boatos até que ele tem problema com. Não sei se pode falar essa palavra, mas entorpecentes, tá ligado? Ô, Mas cara, será? são boatos. Não, não vou espalhar isso, né? Obviamente. Mas é aquilo, cara. Mas não seria uma coisa que você ouviria e você pensava, porra, não é possível. É uma coisa que dá pra entender, tá ligado? Porque o Sim, Luan é um cara que tá perdido no Corinthians. Ele já tentou recuperar o futebol e não deu certo. Então tem algum problema que a gente não sabe. É algum problema que tá sendo escondido. E se tá sendo escondido é porque tem coisa errada. Entendeu? pois é, Então, pois é. enfim, a gente já tá desviando um pouquinho do assunto, né? Vamos pro próximo. Então, vamos pro São São Paulo. Paulo e no Flamengo. E aí? Pô, mano, o Careca é embaçado, né, mano? São Paulo inclusive já estreou na Libertadores ganhando. São Paulo, cara, ele é um baita de um técnico, apesar de ele ser muito mala, na minha opinião. Mas isso é uma coisa pessoal, enfim. Mas ele é um cara que sabe jogar o time pra frente, ele joga um futebol ofensivo. Então, cara, não tem o que você duvidar dele falando da questão técnica, mano. Porque o Sampaoli, ele é um cara que conseguiu montar bons times, montou um bom time do Santos, montou um bom time do Galo, e enfim. No Flamengo ele tem tudo pra dar certo. É óbvio que tem aquela questão de que não fez a pré-temporada, tudo mais. Chegou no Flamengo em crise. E, cara, a primeira escalação dele foi um pouco controversa, né? Porque ele já. Três zagueiros. Três zagueiros. A mesma coisa que a torcida tinha birra com o Vitor Pereira. Uhum. Aí ele chega e faz a mesma coisa, é foda. É, cara, é Mas, aquilo, né? enfim, mano, são testes, né? Ainda assim ele ganhou o jogo. Aham. São Paulo, ele vai pedir reforços com certeza no Flamengo, né? Apesar de ele ter falado que o time já tá encaixado, alguma hora ele vai pedir algum reforço, né? Não tem jeito. Porque o Flamengo, se- pelo estilo de jogo do São Paulo, acho que precisa sim de reforço. Então, cara, assim, se a gente for falar aqui, mano, o Flamengo já ele jogou, ele jogou ele estreou foi na Libertadores, né, o São Paulo, Uhum. Contra o e Noronha. ganhou, né? Isso. Isso. E, cara, é aquilo, cara, o São Paulo, mano, é um puta de um técnico, não tem nem o que dizer. Eu não sei se a fase dele já passou, sinceramente eu não sei. Acontece, acontece sim do técnico não voltar da mesma forma, né? Porque o trabalho que ele fez no Santos em 2019 foi um absurdo. Mas assim, eu acho que mano, o São Paulo tem tudo pra dar certo, Flamengo. Tem tudo. Uhum. Ele tem elenco. Mano, se ele, na moral, se ele falar que ele precisa de reforço, eu vou matar aquele careca, mano. Na moral, cara, porque puta merda, cara, não precisa, tá ligado? Pô, o Flamengo tem um time, mano, que é só saber você encaixar certinho.
tá ligado? Que dá liga, cara, tá Uhum. ligado? Ah, Pô, mano, eu não não tem, discordo, mano. Até tem porque, até se for puxar jogador da base, mano, pô, o Flamengo tem uma base boa. Só que eu o acho França que. lá joga pra cacete. Então, mano, pô, é que eu acho que o Flamengo precisa de se reforçar, principalmente na defesa. Porque se a gente for olhar os nomes que o Flamengo tem na defesa, deixa um pouco a desejar, mano. Porque a É, gente sim, tem sim, Davi com Luiz certeza. em baixa, a gente tem Léo Pereira, que é o Léo Pereira, Fabrício Bruno. Fabrício Brunos, que É bom, é ele bom, é é um bom bom. zagueiro, sim. Só que é basicamente só ele, né? Porque a gente também tem o Rodrigo Caio, que é Léo banco. Pereira. O Rodrigo Caio ele é banco e se machuca a cada 2 jogos. Aham. Quem mais tem? O Pablo, Léo Pereira. O Pablo que é ruim, não tem o que falar. Ele teve só uma fase boa no Corinthians lá em 2015 e tal, mas já passou o tempo dele. E é isso, mano. O Flamengo não tem zagueiro que sabe sair jogando, que sabe jogar com velocidade, que é o estilo do São Paulo. Então, eu acho que se ele for reclamar com alguma coisa, vai ser com isso. Mas mesmo assim, mano, mesmo tendo jogadores que a gente pensa, pô, o Davi Luiz talento, não sei o quê, ainda assim ele encaixaria em qualquer time do Brasil, cara. Com certeza. Então, mano, pô, no Absoluto. Corinthians ele seria titular, por exemplo, mano. Então, eu acho que se ele pedir reforço em qualquer outra área, vai ser procurar pelo em ovo, porque o Flamengo tem um elenco absurdo, mano. Fechadinho, né? Então. Pois é. Já começando aqui com o Flamengo, a gente já vai para o último tópico, que é sobre a estreia do Brasileirão, né? Uhum. Começou finalmente o Brasileirão. A primeira rodada teve. Foi uma rodada, cara, que estreou com muito gol. É Muito gol. bizarro, né, mano? Gol pra caralho, mano. O jogo do Flamengo mesmo, inclusive, teve 3 gols. O Flamengo É. venceu de 3-0 aí. Acho que era o auxiliar, né, que tava Era o jogando, interino, era o interino. então era interino. E o Flamengo fez um bom jogo, mano. Meteu 3-0 aí. Gol do Ayrton Uhum. Lucas, gol do Gabigol de pênalti, né, pra variar. E no finalzinho, o gol do Jogaço. Pedro. Pois é, Jogaço, mano, jogaram pois bem pra é. cacete. Pois é. Aí a gente emenda também Palmeiras e Cuiabá. Deu o básico, Palmeiras. Pois é, né? Pelo amor de Deus. América Mineiro e Fluminense. Flusão tá como, hein? Uhum. Pois é, 3 gols Fluminense. aqui. Fluminense tá em primeiro, né? Se for ver a classificação. Tá em primeiro. Tá em primeiro, inclusive, com gol, lógico, do Cano, John Uhum. Kennedy e do Leanderson. Pois é. Bom jogador esse. Bota, pois é. Lele é um bom Botafogo jogador. estreou. Botafogo estreou ganhando de São Paulo, 2-1. Uhum. Gol de Caleri, São Paulo. Bragantino ganhou de 2-1 do Bahia. É aquela lá, já teve gol do Sacha, já viu? Porra! Nossa. Eu não vi isso daí não, mano. Bom de bola, hein? Bom de bola, cara. Bom, vamos falar mais especificamente dos nossos times, mano. O Santos estreou mal, hein? Então, cara. Mano, assim, na real, se eu fosse ser sincero com você, o Santos pegar uma estreia do Brasileirão, o Santos jogando fora de casa contra o Grêmio e perder de 1-0, tá no lucro, tá ligado? Tipo, eu não posso chegar aqui e falar, puta, o time tá horrível. Cara, eu vou pensar no domingo e não no hoje, porque hoje jogou ruim pra cacete. Mas, pô, no domingo, mano, o Santos jogou bem, cara. O Santos fez um jogo que mereceu um empate, mereceu 1-1 aí básico, tá ligado? O Santos jogou bem demais. O time tava bem encaixado, o Lucas Barbosa machucou bem no comecinho, mas aí entrou o Daniel Ruiz não, entrou o Soteldo forçado, né? Ele até tomou Uhum. vermelho, mas foi real vacilo do Soteldo mesmo, mas o que ele jogou, jogou bem. Uhum. Teve a estreia do Mezenga também, chegou a jogar. Jogadores como o Alisson, que foram contratados, Gabriel Inocêncio, que foram contratados, ainda não estrearam, mas ficaram no banco. Cara, o que eu posso dizer dessa partida é: Luizito Soares não sabe bater pênalti. E de verdade, o Santos tomou o gol do João Pedro, lateral do Grêmio, que ele é destro e ele chutou
com a perna esquerda. E ele só tinha feito um gol em 2019. Então, tá ligado? É embaçado. Caralho, mano. Eu achava que esse tipo de coisa só acontecia com o Corinthians, mano. Ano passado o Corinthians, acho que inclusive perdeu, mano, esse jogo contra o Cuiabá. Quando eles tomou um Eu gol lembro, perdeu. tomou com um gol do Wendel, cara, de fora da área, um puta de um golaço absurdo, velho. Lei do ex, né? Lei do ex e o cara não fazia gol há sei lá quantos anos, velho. Porra, Pois é, absurdo, mano. Ah, mano, pois é. bom, o que dá pra tirar dessa partida do Santos, né, mano? Que Suárez tremeu pro João Paulo, essa é a verdade. E que esse critério novo de cartão amarelo pra qualquer reclamação é ridículo. O É. Soteldo foi expulso por causa disso, né? Primeiro Aham. amarelo dele foi reclamação, segundo falta. E esse critério tá muito merda, cara. Porque o Corinthians tomou, o Roger Guedes tomou um cartão amarelo pelo mesmo motivo, que ele tava reclamando estando certo, né? E aí ele tomou um amarelo por reclamação excessiva, esse tipo de coisa. Só que, por exemplo, cartão com reclamação sempre teve. Só que agora tá sendo muito mais frequente do que era antes. Nova Agora é tolerância instrução. zero, né? Então, tolerância zero agora. E eu não concordo com isso. Porque você vai acabar amarelando os jogadores de forma desnecessária. Então, você imagina isso Aham. numa final de Libertadores, por exemplo, tá ligado? Como é que ia ser? Que qualquer erro do É, juiz, os caras vão pra cima. Pô, cara, o jogo vai terminar com pelo menos 2 expulsos de cada time. com certeza. Com certeza. É Então, complicado, cara. Inclusive, já emendando aí, antes de falar do Corinthians, né? Vamos deixar uhum, como último tópico. Só para terminar aqui, Atlético Paranaense ganhou de 2-0 do Goiás. O Fortaleza e Inter empataram. O uhum. Vasco ganhando do Atlético Mineiro, olha só como é que é as Caralho. coisas. Foi fora, né? Foi lá no Mineirão, se eu não me engano, o jogo. Peraí, foi. Foi no Mineirão, Mineirão, foi. isso. Complicado. Mas pode falar aí, pode falar do Corinthians e Cruzeiro, Gonçalo. Bom, Corinthians, mano, 2-1 em cima do Cruzeiro. A última partida do. Ah, não, penúltima partida do Lázaro, no caso. E é aquilo, a gente viu mais do mesmo. O Corinthians ganhou, mas não impressionou. Porque o Corinthians foi pressionado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro tem um time inferior ao do Corinthians. Não dá pra você negar isso. O Corinthians não conseguiu criar uma jogada contra o Cruzeiro. Inclusive, tô vendo agora, o Corinthians teve 4 amarelados. O Corinthians se fudeu nesse começo. Mas enfim, o Corinthians não conseguiu desempenhar um futebol bom contra o Cruzeiro. Isso é preocupante demais. Porque o time do Cruzeiro, a gente vê jogadores que o Corinthians conhece muito bem. Matheus Vital, Ramiro e Richard. 3 jogadores que tiveram passagem no Corinthians e foram passagens péssimas. Matheus Vital, inclusive, foi o cara que tirou o nosso título da Copa do Brasil. O Richard, ele tava 2020, né? Pois é, Ou 21? horrível, horrível, pagre. Nossa, era ruim, era Pois é, zoado, mano. velho. E, mano, desse jogo, velho, a gente só pode extrair 2 coisas boas. Que foi gol do Roger Guedes no jogo de número 100 dele. E gol do Matheus Araújo, que moleque da base, né? Primeiro gol dele. Foi um golaço, inclusive. Um gol que fez tabela com o Fausto Vera e tal. E, inclusive, foi a única jogada que o Corinthians conseguiu criar no jogo. Então, a gente vê que, pô, a única jogada que o Corinthians conseguiu criar, saiu o gol, já mostra que o Corinthians era pra ter dominado o Cruzeiro. Uhum. Tanto que o gol do Roger Guedes foi um gol de bola sobrada, assim, depois de escanteio. Então, não foi um gol criado. E outra coisa boa que dá pra extrair foi a estreia como. Estreia não, né? Foi o Matheus Bidu jogando de titular contra o ex-clube, né? Contra o Cruzeiro. E fez uma baita de uma partida. Ele conseguiu mostrar que ele tem uma boa finalização, conseguiu mostrar que ele tem uma característica ofensiva muito boa. Defensivamente não dá pra ver muita coisa, porque o Cruzeiro, quando chegou no campo do Corinthians, não conseguia desempenhar nada. A mesma coisa do Corinthians quando chegava no campo do Cruzeiro. E também teve a estreia do Barleta de titular. E também não dá pra extrair muita coisa, porque o Barleta, ele não recebia nenhum passe interessante, ele fazia algumas jogadas individuais, mas quando o seu meio-campo só tem o Juliano de criação, já mostra que você jogou pra Deus, cara. Você vai jogar o jogo de qualquer jeito, você vai tentar achar um jeito de fazer algum gol de qualquer forma, cara.
porque o time do Corinthians não tem nem jogada ensaiada. Se você notava que não tinha triangulação. A triangulação que saiu foi por, sei lá, por instinto dos jogadores, né? No gol do Matheus Araújo. E é isso, mano. O Corinthians venceu, começou com 3 pontos. Palmas pro elenco, parabéns aí pros jogadores que fizeram gol. Mas o time jogou mal pra caralho, dentro de casa. Então é preocupante. É preocupante. E depois a gente vai falar no próximo episódio da Libertadores. O Corinthians jogou o mesmo futebol e perdeu. Então, obviamente que isso vai mudar, né, com a chegada do novo treinador e tal. Mas se continuar nessa draga, mano, pode esquecer qualquer tentativa de título aí, mano. Porque o Corinthians vai se afundar cada vez mais. Pois é, mano, eu vou te falar, velho. Ô, o time do Cruzeiro é feio, hein, mano. Pô, mano, na moral, o centroavante dos caras é o Gilberto. É um catado da porra, mano. Meu Deus do céu, cara. Mano, você tem um aposentado do centroavante, você tem uns 3 ali do ex-Corinthians, mano. Uhum. 3 bagas aí, Você, Corinthians. Puta que pariu. e você tem o Nicão no banco ainda. Puta merda, E o Nicão é cara. o camisa 10, mano. É o melhor jogador que você tem no banco. Mano, na boa, Mano, velho. cara, feio. Cara, se você olhar pro banco do Cruzeiro, velho, é a mesma coisa que você abrir o PES e você jogar, e ver aqueles times que não tem licença, tá ligado? Isso mesmo. Cara, olha isso. Mesmo. Quem que é Machado? Quem que é o Alisson Luiz? Quem que é Neto? Nossa, quem que é Stênio? Caralho. Pô, mano, o time do Cruzeiro tá muito bagunçado, mano. Na moral. Mano, olha isso. Ô, esse Neres, que porra é essa, Como cara? esses caras foram campeões da Série B, mano, não me pergunte. Não dá pra entender. Mano, mas cara, é feio, é complicado, cara. A gente entra naquela questão, né, mano? Pô, a gente fez a tier list na semana passada sobre os times que vão cair e o Uhum. Cruzeiro tava nela. Cara, eu acho que é com razão, né, mano? Pois é, mano. Porque apesar do dinheiro, mano, porra, mano, você precisa ter uma gestão boa. Aham. Então, na verdade, a gente colocou o Cruzeiro na Sul-Americana. A gente botou o Cruzeiro na Sul-Americana. Pois é, mano. Mas ainda assim, né, mano? Caralho, Colocou em cima velho. do Santos, inclusive. Puta! Ah, não, mas aí é normal. Tudo O bem, mano. Santos, pô, o Mas é Santos, aquilo, mano. O cara, olha, Cruzeiro, apesar de tudo, mano, eu acho que mesmo tendo um elenco desconhecido, né? Eu acho que eles vão ter a capacidade de se superar. Eles vão ter como se salvar do rebaixamento, vão brigar pelo meio de tabela ali. ah, verdade. Eu lembrei porque a gente colocou ele lá. Sim, porque no meio da temporada eu acho que vai chegar algum dinheiro, mano. Isso Vai mesmo, isso chegar foi algum. isso mesmo, é isso mesmo. Ah, Exatamente. não, então tá certo, então tá certo. Cruzeiro não cai não, Cruzeiro não cai não. Cruzeiro não cai pelo dinheiro. Mas é Exatamente, aquilo, né, exatamente. mano? É uma previsão bem arriscada nossa, porque a gente sabe que pode acontecer, né? Ainda mais vendo esse jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, mano. Pô, foi um jogo muito feio, mano. Muito, muito feio, velho. Na boa, velho. Qualquer um que perdeu tempo assistindo esse jogo, mano, meus pêsames. Isso é louco, é complicado. Bom, Uhum. quer falar alguma coisa mais pra encerrar, Maçom? Não, nada mais, mano. Já falamos bastante. Então fechou, rapaziada. A gente vai gravar. Esse aqui foi mais curto, porque a gente vai gravar 2 essa semana. E a gente vai gravar amanhã sobre da Champions, Libertadores e Sul-Americana. Exatamente. Bom, é isso. Muito obrigado por terem visto mais um episódio do podcast. Deixem um like e até mais. Valeu! Falou.